muito alegre em poder trazer uma palavra, uma ministração rápida para os meus irmãos de Apunharé, certo? A palavra que Deus tocou no meu coração para eu trazer para vocês fica no livro de João. Então, quem tiver com a sua Bíblia, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 1. Livro de João, capítulo 1, certo? Quem achou diz um amém. Quem está feliz de poder estar cultuando, estar glorificando a Deus, diga um amém. Amém. Pronto, meus irmãos, eu vou ler o versículo 1 em diante, certo? E depois eu vou ler o versículo 12, tá bom? Assim diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava nas trevas, não a compreenderam. E agora o versículo 12. Mas todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, ou em outras palavras, do homem, mas de Deus, certo? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Meus irmãos, quando Deus falou comigo nessa passagem, o livro de João, em específico, o livro do apóstolo João, é o livro que vai mostrar mais a natureza de Deus sendo revelada como o Filho de Deus, a natureza de Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Como todos nós sabemos, é revelado a natureza de Cristo como o Filho de Deus. O livro de Lucas, ele vai revelar a natureza de Cristo como Deus e ao mesmo tempo como homem. O livro de Marcos vai revelar a natureza de Cristo como um servo. O livro de Mateus vai revelar a natureza de Cristo como rei. Esses são os 4 evangelhos, e cada um vai falar um pouco sobre as naturezas de Deus. No livro de João, como eu falei, vai falar sobre o Filho de Deus. Como todos nós sabemos, eu quero dar uma breve introdução. Deus, ele criou a terra, como a própria passagem que eu li acaba de falar. Deus fez todas as coisas e sem ele nada que foi feito se fez. Então, Deus, ele é o criador de todas as coisas. E Deus, ele havia um propósito com o povo da terra, um povo que se chama o povo de Israel. E esse povo, ele tinha a missão de ser um exemplo para os outros povos. Só que, lendo o livro de João, às vezes nós não vamos entender por que está escrito: veio para os seus, mas os seus não receberam. O povo que Deus havia escolhido, o povo de Israel, havia uma promessa, que a virgem iria conceber, iria dar à luz a um filho, e ele se chamaria Emanuel, ou seja, Deus conosco. E como vocês devem imaginar quem seria o Emanuel, seria Jesus. Talvez você não entenda por que Deus enviou o seu filho, mas Deus havia entregado uma missão ao povo de Israel. Deus havia entregado as leis para o seu povo. Deus havia se revelado para o seu povo, e aquele povo tinha apenas a missão de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus e ser um exemplo para as outras pessoas. Só que por esse povo não obedecer a Deus, por esse povo não conseguir seguir a lei de Deus, por esse povo não conseguir seguir a vontade de Deus, Deus olhou para o mundo. A Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É como se Deus olhou para o homem, olhou para a mulher, e ele viu que não conseguiam amar a Deus. Ele viu que o homem e a mulher não conseguiam obedecer a Deus. Ele viu que o homem e a mulher eram rebeldes contra Deus. Por quê? Porque eles pecavam, porque eles eram maus, porque eles faziam as suas próprias vontades. E Deus, como um Deus santo, um Deus justo e puro, ele tem a sua função, a sua vontade é aplicar a justiça. Deus, ele é tão santo, ele é tão justo, ele é tão puro,
que Ele não vê uma pessoa fazendo mal e tira essa pessoa como inocente. Ele não vê uma pessoa fazendo bem e vai fazer uma injustiça com essa pessoa. Por quê? Porque Deus é justo. Então, a partir do momento que a humanidade pecava contra Deus, a partir do momento que a humanidade desobedecia a Deus, a partir do momento que a humanidade se rebelava contra Deus, o que nós merecíamos, o que todos os homens mereciam, era a condenação eterna. A Bíblia vai dizer que Deus não poupou nem os anjos. Os anjos que se rebelaram contra Deus foram lançados por terra. Os anjos que desobedeceram a Deus e quiseram tomar o lugar de Deus, Deus aplicou a sua justiça. Deus não ficou parado diante daquilo. E quem dirá, a Bíblia vai dizer que Deus não poupou nem o seu filho. Então, pense comigo, quem dirá nós? Quem somos nós para fugir da ira de Deus? Quem somos nós para pensar que nós merecemos ir para o céu? Mas a Bíblia vai dizer que Deus enviou o seu filho. E Ele enviou para os seus. Mas os seus não receberam. Quem era que não recebeu? O povo de Israel. Inicialmente a salvação era só para o povo de Israel. Mas quando Deus enviou o seu filho, agora a salvação é para o judeu, é para o grego, é para todos os gentios, é para quem mora no Brasil, é para quem mora em Apunhalés, é para quem mora em todos os lugares. Agora a salvação é para quem tem fé. Agora o que você precisa para ser salvo é a fé. É através da sua fé que você será salvo. E a Bíblia vai dizer que todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não sei se você já viu alguém dizer, todo mundo é filho de Deus. Quem já ouviu? Levanta o braço. Alguém dizer assim, todo mundo é filho de Deus, todo mundo. Às vezes até a gente já falou isso. Mas segundo a palavra de Deus, quem é filho de Deus é quem aceitou Jesus. É quem tem Jesus na sua vida. Porque Jesus é o Filho unigênito, é o primogênito de Deus. A partir do momento que você aceita Jesus, você se torna um filho de Deus. Através da sua fé, você se torna um filho de Deus. Porque Jesus, Ele é o Filho de Deus. Não é à toa que em João 3,16 vai dizer, Deus enviou o seu Filho. E só Jesus poderia pagar o preço do pecado da humanidade. Por quê? Porque Ele era santo. E quando uma pessoa pecava antigamente, para que essa pessoa pudesse ser perdoada, para que pudesse acontecer a expiação dos seus pecados, era sacrificado um animal, um cordeiro era sacrificado, para que aquela pessoa pudesse ser perdoada. Por isso que João, quando vê a Jesus Cristo, ele tem uma revelação do Espírito Santo que diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus enviou o Cordeiro para pagar o preço do pecado de toda a humanidade. Mas quando nós temos a Jesus na nossa vida, nós não continuamos a mesma pessoa. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele começa a habitar no seu coração. Hoje o seu José falou para mim que o Espírito Santo habitava nele, iluminava a vida dele. E assim é para todos que recebem a Jesus. Se você recebe a Jesus por causa do sacrifício de Cristo, por causa da promessa de Deus, o Espírito Santo começa a fazer uma morada em você. E ele começa a trabalhar na sua vida. Ele começa a transformar a sua vida. E com o tempo você vai começar a não gostar de fazer algumas coisas que antes você gostava. Você vai começar a se sentir mal fazendo algumas coisas que antes você se sentia bem. Por quê? Porque o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele está dentro do seu coração. O Espírito Santo, ele está entregando orações ao Pai, ele está intercedendo por você. E o Espírito Santo, ele quer te trazer de volta para Deus. O Espírito Santo é como se fosse um mensageiro que nos leva até Deus. A Bíblia vai dizer que ele convence o homem do pecado e da justiça, do bem e do mal. Não tem como se arrepender sem antes ter o Espírito Santo na sua vida. Isso tudo é através da fé. É através da fé, é através de Cristo. É impossível, a Bíblia vai dizer que é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Só se crê. Precisa crer, precisa acreditar. Lá no livro de Romanos, no capítulo 9, do versículo 9 ao 11, no capítulo 10, versículo 9 ao 11, vai dizer: se você com a sua boca confessar
e no seu coração você acreditar, você será salvo. Vendo que a boca você se confessa para a justiça e o coração se crê para a salvação. Ninguém pode forçar alguém a acreditar em algo. Vocês concordam? Que é impossível. Como é que eu vou forçar? Você está forçado agora a acreditar em algo? Não. Tem que ter uma decisão da sua parte. Você escolhe a Deus. Isso mesmo. Deus ele vai obrigar alguém a amar Ele. Deus não vai obrigar ninguém. Ele estende os braços dele. Ele pode... É a mesma coisa para olhar para o braço. Isso Eu mesmo. vou forçar essa mulher a ser crente. Eu sou crente, eu vou forçar ela. Não, não pode, né? Não pode. É isso Eu já mesmo. vou pecando. Isso mesmo. Qual o nome da senhora? Maria. A senhora Maria acabou de falar que ela não pode, ela é crente, ela não pode forçar a outra pessoa a ser crente. Ela tem que ir com o coração dela. Ela tem que acreditar com o coração dela. Porque um dia todos nós iremos prestar conta diante do trono de Deus. Um dia Deus vai chegar para nós e vai perguntar: o que foi que você fez para mim? Então nós temos que ter a fé em Cristo, a fé em Jesus. A Bíblia vai dizer que todas as coisas foram feitas por Ele. Desculpa. E sem Ele nada que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Se a luz resplandece nas trevas, as trevas não nos compreenderam. Então, quem é a vida? Quem é essa vida que o texto, o livro de João está falando? Que vida é essa que talvez você esteja perguntando, como assim? Ele é a vida. A Bíblia vai dizer em João, capítulo 14, versículo 6, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria vida. Quando nós estamos no pecado, nós estamos mortos. Nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos. Mas a partir do momento que você aceita Jesus como seu único Salvador, no momento que Deus, que é o juiz, Ele vai fazer o julgamento da sua vida, você vai ter um advogado. Um advogado que é fiel. O nome desse advogado é Jesus Cristo. Por isso, quando li na carta de 1 João, vai dizer o seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado perante a Deus, que é Jesus Cristo, o justo. Então, naquele momento em que vai ter o grande juízo, que Deus vai dizer assim, vai ver as suas obras, vai ver o que você fez na terra, Jesus ele vai pegar e vai dizer assim: Pai, eu paguei o preço do pecado de todos os homens. Ele vai estar dizendo assim: eu morri na cruz, era para eles morrerem, eles que mereciam isso, mas por amor eu fui à terra, eu morri numa cruz e ao terceiro dia ressuscitei e eu paguei. A conta já está paga. A conta de quem tem Jesus já está paga. Não é a conta de energia que eu estou falando, não é a conta de água que eu estou falando, é a conta, é a dívida que nós tínhamos com o próprio Deus. Nós estávamos em uma dívida com Deus. E Deus ele é tão bom para você que Ele abre uma porta que estava fechada. A Bíblia vai dizer que para Deus nada é impossível. Então o que era impossível? Era impossível o homem conseguir ser salvo. Era impossível o homem pegar com os seus próprios pés e andar até o céu. Porque se há alguém que com os próprios pés consegue ir ao céu, essa pessoa não precisa de Deus, essa pessoa é o Deus. Mas Jesus, cheio de amor, movido por compaixão, Ele desceu de a terra e foi humilhado. Ele pagou um preço de uma conta que não era dele. Quem aqui se entregaria para pagar por alguém que faz mal? Por isso que a Bíblia vai dizer: há quem diga que morreria por alguém justo, há quem diga que morreria por alguém que é bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus sabia toda a nossa ruindade, Jesus sabia todos os nossos pecados, sabia que às vezes nós iríamos fugir dele. Jesus sabia que às vezes a gente ia querer, eu quero ir para o culto hoje, eu quero conversa com Deus. Às vezes a gente não está bem, e Ele mesmo sabendo disso, Ele se entregou, se humilhou,
foi apedrejado, foi crucificado, morreu na cruz pagando o preço do seu pecado. E ao terceiro dia ressuscitou. E nós, como os filhos de Deus, nós temos uma promessa que nos mantém de pé, que não nos faz desistir. Existe uma promessa. O mesmo Jesus que ressuscitou e foi assunto ao céu, foi levado ao céu, ele prometeu que um dia ele voltaria. E esse Jesus irá levar todos aqueles que creem nele. Essa é a maior promessa da sua vida. Quando nós pecamos, como a Thaís falou, nós não devemos fugir de Deus. Muitas vezes a gente fica com vergonha de Deus. A gente se sente culpado. A gente sente aquela coisa ruim. Mas é nesse momento que você tem que ir aos pés da cruz. É nesse momento que, não, eu estou ruim, eu estou pecando, eu sou falho, mas é nesse momento que eu tenho que ir agora mesmo é que eu devo ir atrás de Jesus. É quando você está pecando, fugir de Deus. Não tem como fugir de Deus. Não tem como você se esconder de Deus. Os olhos do Senhor são olhos de fogo, que Ele vê toda a terra. Deus, Ele sabe de tudo. Ele é soberano. Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Desculpa. E Ele tem a preocupação de salvar a sua vida. Ele tem a preocupação de lhe trazer de volta. Ele é o próprio Deus que Ele vai dizer: se vocês estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, venham até mim. Quem é que vai te chamar no momento de dor, no momento de batalha? Muitas vezes as pessoas fazem me abandonar. No momento da prova, quando o cinto começa a apertar, quando começa a faltar, quando começa as coisas a darem errado, é nesse momento que você vai ver quem é verdadeiro na sua vida. E eu venho falar que ainda que o homem lhe frustre, ainda que a mulher erre com você, ainda que seus amigos errem com você, que seus filhos errem com você, Deus está olhando para você de braços abertos e está dizendo assim: quando que eu errei com você? Quando foi que eu fiz algo ruim contra você? Deus, Ele te ama. E Ele é capaz de até tirar algo que você goste para que você volte para Ele. E muitas vezes nós não conseguimos olhar para o céu e agradecer por mais um dia de vida. Então esse Jesus é o Jesus que fez a sua família. É o Jesus que te deu saúde para se levantar essa noite. Tantas pessoas estão agora no hospital pedindo para Deus mais uma chance. Deus, me dá mais uma chance. Se eu voltar desse hospital, eu vou para a igreja. Há pessoas nesse momento pedindo pela vida, pedindo pelo fôlego. E você tem uma oportunidade. Você tem uma grande oportunidade de essa noite entregar a sua vida a Jesus. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías que por mais escuro, por mais escarlate, por mais vermelho